Graça e paz, igreja. Deus é maravilhoso. E a gente vai orar. Que noite gloriosa. Deus, Ele é o nosso prazer. E eu estava orando em casa e me veio uma pergunta. Você sabe qual é a expectativa de Deus? Qual é a expectativa de Deus da gente estar aqui hoje? A gente se reunir como igreja. Já parou para pensar o que Deus quer de nós? Eu gostaria que vocês abrissem Jeremias 33:3. Deus falou comigo poderosamente hoje. Eu amo demais a forma como Ele nos chama. Não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele. E Jeremias 33, no versículo 3, diz assim, eu vou ler na Ara. Diz assim: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Essa é a expectativa de Deus. Invoca-me. Busque-me. Procure-me. Abra o seu coração para mim. E eu te responderei. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. A expectativa de Deus é que a gente busque Ele. E buscando, encontre. E encontrando, descubra ou receba não só aquilo que a gente precisa, mas além. Coisas grandes. Coisas que estão ocultas no meio da multidão. Porque muitas vezes Deus é como Jesus, que tem uma multidão lá no tanque. E Ele sai, pessoas doentes para todo lado. Mas Ele vai ao encontro de um que tinha fé há 38 anos, aguardando, com expectativa. Essa é a vontade do Senhor. A gente somos de um ministério maravilhoso. Fazemos o rema, conhecemos sobre chamado, sobre propósito. E vez ou outra as pessoas ficam se perguntando: qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito? Se você abrir Atos, você vai identificar que o propósito de Deus para nós é andar em amor, é pregar o evangelho, é ser resposta de Deus para as pessoas. O propósito, o chamado, queridos, é ser Jesus para os outros. Aonde você estiver. Não é ser crente na igreja apenas, mas lá fora. E aí eu queria que vocês abrissem Lucas, capítulo 11. No início do capítulo 11, você vê que os discípulos perguntam a Jesus: ensina-nos a orar. Olha que incrível. De todas as coisas, eles pedem para ensinar a orar. E aí Jesus ensina o Pai Nosso. E aí em seguida, Jesus fala sobre a parábola do amigo importuno. Porque o Evangelho de Cristo, ele é para ser tão simples de ser entendido, que desde uma criança a uma pessoa culta, estudada, possa compreender aquilo que está sendo dito. Então, Jesus usava parábolas para poder exemplificar aquilo que ele queria trazer como exemplo. E ele fala de um amigo que chegou uma visita e está precisando de oferecer alguma coisa. E ele vai no amigo, fica batendo lá, insistindo. E o cara dá aquilo que ele está precisando só pela insistência. Mas eu queria que vocês vissem o versículo 9. Foi isso que o Senhor queria trazer. Confesso que não era o que eu queria trazer, mas era o que o Senhor queria trazer. E eu sou muito obediente, amém? Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abri-se-vos-á.
Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho vos pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois mau, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Que coisa fantástica. A gente vê a Bíblia se completando. Jeremias diz: busque-me, invoque-me e te responderei. Coisas grandes e ocultas. E aí quando os discípulos questionam Jesus para aprender a orar, ele diz: olhe, se você bater, se você buscar, você vai receber. E se uma pessoa natural, um ser humano comum, sabe dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial, que criou todas as coisas, que criou o homem para o governo, que criou o jardim, que criou todas as maravilhas para serem desfrutadas, para o prazer do Pai. O prazer do Pai é que a gente esteja saciado até que o nosso cálice transborde e que a gente abençoe as outras pessoas de tal maneira que o amor seja evidenciado. E aí, eu queria que vocês abrissem o último versículo para a gente começar a orar. Romanos 8:32. Perceba que no final de Lucas, do versículo que eu li, ele diz: quanto mais o vosso Pai lhe dará o Espírito Santo. Só que aí em Romanos 8:32 ele diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Talvez a gente não tenha dimensão do amor de Deus por nós. E por isso a gente deixa a incredulidade, a dúvida, o medo, a insegurança, o pecado, os prazeres tomar lugar do Senhor na nossa vida. Ou de pegar a palavra de Deus e crer fielmente que tudo que está escrito aqui é verdade para você. Tem poder para você. Porque ele disse: se Deus entregou seu próprio filho, queridos, ele amava demais Jesus, não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Existem dois tipos de incredulidade. Existe a incredulidade pela falta de conhecimento na palavra. Então a pessoa não crê porque não conhece qual é a vontade de Deus para ela. E existe a incredulidade pela falta de ser persuadido. O povo de Israel conhecia os feitos do Senhor. Deus tinha abrido o mar vermelho, caído o maná do céu e tantas coisas maravilhosas acontecendo. Mas eles não deixaram ser persuadidos no coração de que a terra prometida era deles. Então aquela incredulidade teria sido sanada se eles tão somente obedecessem. Então a resposta para a primeira incredulidade, que é a falta de conhecimento, é conhecer a palavra e declarar a palavra. Mas a outra incredulidade, que é aquela que você até escuta a palavra, o ensinamento correto, e ainda assim a incredulidade. Se você quer vencer e ser vitorioso, você precisa apenas obedecer. Obedeça o que a palavra está te dizendo. Ande no que a palavra está te dizendo. Mesmo que na sua cabeça pareça que não é. Seja obediente àquilo que a palavra diz, e você vencerá. Então o que Deus está nos chamando hoje para a gente se levantar como igreja para orar é que a gente precisa vencer a incredulidade e ter expectativa de ir no trono do Santo dos Santos para encontrar aquilo que você precisa. E vocês podem ir ficando de pé, mas eu quero te dizer algo. No Velho Testamento,
existia a parte de fora do templo, onde ficava o tabernáculo. Existia a parte dos santos e a parte do Santo dos Santos. E nós somos um ser trino, espírito, alma e corpo. E a arca ficava no lugar do Santo dos Santos. E hoje o Espírito Santo fica no nosso espírito. O nosso espírito é o Santo dos Santos. É o tabernáculo. Então o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito é casa de Deus. E aí você precisa entender que esses pensamentos contrários, desejos de pecado ou apenas dúvida, incredulidade, eles podem ser sanados se você pegar a palavra, ler o que está escrito, mergulhar, encharcar. Efésios 6 diz que a gente precisa do escudo da fé. E ele precisa estar molhado na palavra. A sua fé precisa estar encharcada na palavra para que você seja vitorioso naquilo que Deus te chamou para fazer e ser em Deus. Então a gente vai começar orando. Aleluia. Para que a vontade de Deus seja feita na terra. É a primeira coisa que Jesus ora no Pai Nosso. A vontade de Deus seja estabelecida na terra, seja estabelecida na nossa vida. Vamos começar orando a oração de consagração. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Ei, deleita-te